Oi, 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 oi! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, essa comunidade aqui de profissionais que estão unidos em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para nossa área através dos nossos resultados individuais. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática e minha missão aqui com vocês é, de fato, te ajudar a ter uma atuação em recursos humanos muito mais estratégica, realista e prática, que é extremamente importante para nós. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os serviços, né? Como escolher estrategicamente o seu portfólio de serviços, né? Porque existe uma estratégia por trás disso, existe uma lógica por trás disso, e eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Eu quero começar contextualizando vocês a importância desse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Muitos de nós, como profissionais de recursos humanos, às vezes a gente pensa o seguinte: poxa, se eu já tenho um certo conhecimento, se eu já sei fazer XYZ, eu vou então começar minha consultoria colocando essas atividades, né, esses serviços relacionados a esse XYZ que eu sei fazer. E de fato, é um raciocínio muito lógico, é um raciocínio que faz muito sentido, por isso que eu não condeno necessariamente quem está pensando dessa forma. Só que o que eu quero desmistificar aqui com vocês é o seguinte: existe vários caminhos que você pode tomar na sua consultoria, no seu empreendedorismo, que não deixa de ser, né, um empreendedorismo aí. Existem vários caminhos que a gente pode tomar nisso que vão ou não vão nos levar a um resultado bacana ou vão fazer com que a gente chegue nesse resultado muito mais demorado ou muito mais difícil. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é a simplificação disso. E não é da minha cabeça que eu tiro isso, é de ter testado em mim mesma durante anos, já são 12 anos de consultoria. Além disso, é muito importante deixar claro para vocês que eu tenho milhares de alunos. Então, nesses milhares de alunos, a gente pôde ir percebendo o quanto isso também funciona, não somente comigo, como funcionou, mas também com outras milhares de pessoas. Então, eu pude, ao longo desses anos, comprovar que esse caminho que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é um caminho que te leva ao resultado de faturamento de 5 a 10 mil reais por mês de uma forma mais rápida, de uma forma menos dolorosa e também que é possível todo mundo se adequar. Tanto quem já tem experiência, quanto também quem ainda se sente inseguro, mais iniciante. E por que que é possível todo mundo se adequar? Porque são serviços, entre aspas, mais simples de ser aprendido e aplicado. E ainda tem uma série de outros benefícios que a gente vai ver aqui do porquê que ele te leva mais rápido ao seu resultado. Eles, né, no caso. Elias, significa que eu não vou colocar outras coisas que eu também sei fazer? Não, não significa. Você pode incrementar o seu portfólio com outras coisas que você entende que são expertise suas e que você quer ali colocar como opções para o seu cliente. Mas o que eu quero te mostrar aqui hoje é que normalmente, para que você tenha um resultado bacana, é interessante que você utilize esses serviços que nós vamos falar aqui hoje como serviços de porta de entrada. O que seriam serviços de porta de entrada? Existem dois grupos, né, na minha concepção, de tipos de serviços que nós podemos prestar ao nosso cliente. Existe então serviços porta de entrada e os serviços que eu chamo de serviços complexos. Quais que são as maiores diferenças entre eles? Os serviços porta de entrada, eles são serviços mais rápidos de serem executados, eles são serviços mais acessíveis para o cliente de uma maneira monetária mesmo, financeira, e que normalmente resolvem problemas que estão muito mais aparentes
para a empresa. Então é mais fácil da empresa tomar essa decisão de fechar um contrato com você dentro desses serviços de porta de entrada. Ela vai ter que investir menos, o resultado é mais rápido, ela vai ter que passar menos tempo ali para ver o resultado e ainda ela vai ter uma resolução de um problema que ela já consegue perceber nitidamente que ela tem, ou uma resolução de uma questão que ela tem ali, tá? Então, tendo isso em mente, os serviços de porta de entrada, eles vão te propiciar que esse cliente te conheça. Porque pensa só, existe uma barreira aqui, tá? Existe uma barreira. Quando você chega num cliente ali, numa empresa que não te conhece ainda tão bem, ou que não te conhece de jeito nenhum, vai existir uma barreira da seguinte questão: será que eu invisto tudo isso nessa pessoa? Será que ela vai me dar mesmo resultado? Será que ela é tão boa quanto ela diz? Será que isso que ela está dizendo que vai implantar aqui realmente ela vai implantar? Será que isso vai funcionar? Existem várias barreiras nessas dúvidas, porque essa pessoa não te conhece ainda. A barreira é: eu não te conheço. Se eu não te conheço, como é que eu vou de cara investir uma grana em um projeto grande que vai durar meses e que pode ser que dê resultado, mas pode ser que não, eu não tenho tanta certeza assim ainda. É mais difícil, eu vou pensar mais, vão ter mais barreiras aí que vão provavelmente tornar essa minha decisão de te contratar mais difícil. Agora, não significa que a gente tenha que deixar de oferecer esses serviços complexos, que são serviços mais longos, que duram mais tempo para a implantação. Ou seja, visualização de resultado demora um pouquinho mais, serviços mais caros, né, para o seu cliente. Não é que você vai deixar de oferecê-los, mas você não vai oferecer de cara. Os serviços de porta de entrada servem para essa pessoa te conhecer, quebrar essa barreira do eu não te conheço. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai degustar o seu serviço, vai degustar a forma que você trabalha, a forma que você age, a forma que você se posiciona, vai degustar o resultado que você gera, a forma com que você gerou o resultado para ele. Vai gerar um vínculo ali, principalmente se você presta um serviço bem feito desses de porta de entrada. Se você faz direito, se você aproveita essa chance de fazer com que esse cliente te conheça na sua melhor versão, gerando um resultado incrível, você tem ali então uma grande oportunidade de criar um vínculo com essa empresa e depois oferecer novos serviços para ela. Então, serviços de porta de entrada são importantes para isso, criação de vínculo, entrar. Por isso que se chama porta de entrada, né? Para você conseguir entrar dentro dessa empresa. Uma vez você lá dentro, é muito mais fácil de você propor outras coisas, de você colocar novas visões, de você continuar movimentando ali de outras formas, ok? Então, é necessário, Elis, eu ter no meu portfólio serviços complexos para faturar de 5 a 10 mil reais por mês? Não. Tanto não que eu tenho inúmeros cases de sucesso de alunos que faturam de 5 a 10 mil por mês e até mais de 10 mil reais por mês, que continuam aplicando esses mesmos serviços que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Agora, significa que eu não vou colocar um serviço complexo se eu tenho expertise ou se eu quiser? Não significa, você pode, mas tenha em mente que raramente você vai de cara fechar um contrato com alguém que não te conhece para serviços complexos. Significa que nunca? Não, significa que é mais improvável ou é mais difícil. Tudo bom? Perfeito. Deixa eu colocar aqui um slide na tela. Antes de eu falar sobre os serviços em si, eu quero começar a dizer para você uma outra questão muito relevante aqui. Não basta você ter serviços no seu portfólio que sejam iguais, e quando eu digo iguais, não é iguais no tipo de serviço, iguais na execução e na qualidade e até no resultado desse serviço, do que outras consultorias que já existem na sua região que estão ali concorrendo com você. Por que que não adianta? Bom, se a gente está falando de entrar num mercado,
A gente está falando de entrar em algum lugar que já existem pessoas ali concorrentes. E vão existir concorrentes de vários níveis, de várias formas. Concorrentes que são grandes, já têm nomes, outros que são profissionais autônomos, menores. Então, você precisa de um plano de negócio para entender como você vai entrar nesse mercado tendo um diferencial. E não somente um, né? Mas quanto mais diferenciais você tiver, melhor. O que que vai fazer um determinado cliente, uma determinada empresa escolher optar por o seu serviço e não pelo serviço do outro? Primeiro, a segurança que ele vai sentir em você. Então, um processo de vendas bem executadas, e a gente vai falar mais sobre isso na aula que vem, na captação de clientes. Então, um processo de captação e vendas muito bem executado, isso passa uma segurança ali para aquele cliente que está te conhecendo naquele momento, sentir que você é uma pessoa possível, né? Que você é uma pessoa certa para poder atuar e resolver aquela questão. E o segundo ponto, ele precisa ver resultado. Resultado gera resultado. O que que isso significa? O seu primeiro cliente, ele não vai saber se você vai dar resultado ou não. Mas se você consegue esse primeiro cliente e você gera resultado lá dentro, você já tem um case de sucesso. Alguém já está ciente que você é um bom profissional e gerou grandes resultados, e esse alguém pode se tornar referência para que você feche outros clientes. E esses outros clientes já vão ter ali como prova um case de sucesso. Você vai poder mostrar que, olha, eu sou uma profissional que gera resultado. Você vai ter com o tempo os seus próprios indicadores. Olha, a minha taxa de fechamento de vagas é X%. A minha taxa de garantia, né, de ter que refazer uma vaga é quase zero, porque a minha assertividade é X%, é 98%. Tô dando um exemplo, tá? Com o tempo, você vai ter os seus indicadores dos seus resultados, do quanto você de fato gera resultado. Mas para que você tenha isso a longo prazo, você precisa gerar resultado. E um grande vilão, uma coisa que atrapalha muito as consultorias, quando a gente vai ver, Elis, eu tento, eu me esforço, mas o resultado não vem. E quando você vê, às vezes, alguma consultoria e outra que não está tendo resultado, e a gente vai analisar de perto, como às vezes, muitas das vezes eu analiso, o que, que é o principal problema? É que essas consultorias não estão pensando de verdade no seu cliente, em gerar resultado para o seu cliente e em oferecer o melhor que o seu cliente pode ter. Essas consultorias, elas pensam o quê? Quanto mais rápido eu terminar o serviço, melhor para mim, porque aí eu posso pegar mais clientes. Eu me livro dessa demanda aqui mais rápido, recebo, porque normalmente, às vezes, muitas das vezes, você recebe boa parte, 50%, ou até tudo, na finalização do serviço, dependendo de como você fechou ali com seu cliente. Então, a consultoria às vezes está pensando em quê? Em receber, em terminar o serviço rápido. Então, comete-se muito erro de fazer coisas mais ou menos, de fazer coisas pulando muitas etapas, fazer coisas muito rápidas e que aí não geram muito resultado. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês é a importância dos seus diferenciais. Primeiro, diferenciais de execução do seu serviço. Se é para fazer um recrutamento e seleção, e a maioria das consultorias fazem recrutamento e seleção, então vamos fazer um recrutamento e seleção perfeito, utilizando a melhor metodologia que existe no mercado, utilizando todas as etapas, fazendo aquilo direito, com materiais de qualidade, dando para o seu cliente uma experiência incrível. Isso é que de fato vai fazer com que o seu cliente, às vezes, opte, inclusive, por pagar mais caro para você. Como é o que acontece comigo hoje. Eu sou a maior consultoria da minha região? Não sou. Nem pretendo ser. Não é o meu plano de negócio, mas eu sou uma das consultorias mais caras da minha região. Vários clientes já me disseram isso. Elis, eu fiz orçamento com outras consultorias e elas cobram muito mais barato que você. E eu falo, perfeito, é exatamente isso.
mas o que elas fazem não é a mesma coisa que eu faço. Inclusive, já tive clientes que optaram por fazer com outra consultoria que estava mais barato, um determinado serviço, e depois voltaram para mim. Elis, realmente, não tem jeito, é incomparável. O que você faz, a forma que você faz, o resultado que você gera. E é assim que você tem que ser reconhecido e conhecido pelos seus clientes. E isso começa desde o início. E é assim que você sobrevive no mercado. E não só sobrevive, como você cresce. Porque com o tempo, cada vez mais vai precisar de menos esforço para você captar clientes. Hoje, por exemplo, eu não capto mais clientes. Inclusive, recuso muitos, porque eu não consigo pegar todos. Hoje, a maior parte dos meus clientes são reincidentes, então, clientes fidelizados que fazem várias coisas repetidamente comigo. E a maioria dos novos vem por indicação. E por que indicação? Porque o meu serviço é bem feito e os clientes ficam satisfeitos. Se eles ficam satisfeitos, empreendedores conhecem empreendedores, empresários conhecem empresários, líderes conhecem líderes. Eles conhecem outras pessoas que trabalham em outras empresas, que têm outras empresas. Então, eles estão ali num almoço ou em qualquer lugar, numa reunião. Se alguém comenta alguma coisa com o RH com eles falam na hora do meu serviço. Eles indicam, eles falam. Por quê? Porque eu gerei uma experiência para eles diferenciada. Então começa por aí. Não tem como sobreviver de fato no mercado a longo prazo e principalmente escalar o seu negócio se você não tem serviços diferenciados. Se você quiser ficar faturando R$ 5.000 o resto da vida, tudo bem. Mas se você quer que esses R$ 5.000, que esses R$ 10.000, eles sejam, primeiro, constantes e de uma forma que você precise fazer cada vez menos esforço para eles acontecerem. E também, se você quer continuar crescendo de uma forma linear e segura no seu negócio, previsível até, você precisa desse ponto ao seu favor, que é a diferenciação, ter um serviço diferenciado. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. Então, a importância de se diferenciar é exatamente essa que eu acabei de dizer. Deixa eu colocar maior aqui, que ficou pequeno. Então, eu coloquei 11 anos aqui, mas na verdade já fizeram 12, tá? Que eu não atualizei aí o slide. Então, nesses 12 anos como profissional de RH, eu já atendi mais de 500 empresas. Tem até que atualizar isso aí. Mais de 500 empresas. E eu percebi que ter um diferencial entre os seus concorrentes é um passo básico. Não é isso aqui que eu tô falando para você, não é nossa, não. Pode aparecer até para você, como diz, senso comum. Ah, Elisa, eu já sabia disso. A questão é saber e executar é muito diferente. Eu saber que eu preciso de um diferencial e eu saber como executar isso e quais diferenciais eu coloco para de fato ter resultado e executar isso é que é o X da questão. Todas as consultorias sabem disso, todo profissional sabe que ter diferencial é bom. Por que a minoria deles faz, então? Então é importante você ficar presente para isso aqui. Cuidado com o eu já sei e foque mais no como eu faço. Você pode se diferenciar em como executar o seu serviço, como eu estou te dizendo aqui, e a gente vai focar em serviços nessa aula. Mas você também pode se diferenciar e deve de inúmeras outras formas. No seu atendimento, nos seus materiais, em degustações que você dá para o seu cliente, inclusive brindes, bônus, coisas que você faz além, né? Então, finalizei o serviço, eu entrego o relatório numa pasta personalizada para o meu cliente. Eu faço uma pesquisa com ele de fidelização para eu saber pontos a melhorar. Eu eu dou ali para ele por exemplo, se eu vou prestar um serviço X e para esse serviço X eu preciso fazer alguma coisa, exemplo, recrutamento e seleção. Se para eu fazer um recrutamento e seleção bem feito, eu preciso colher o máximo de informações daquela vaga, que vai me dar ali todas as informações para uma descrição de cargos, por que não no fim do serviço eu já entregar uma descrição de cargos prontinha daquele cargo que eu fiz o recrutamento e seleção para o meu cliente? Já é uma degustação de outro serviço e é um
um brinde, um bônus, um presente, um mimo que você pode dar para ele ali. Olha só como você pode pensar também em outras formas de se diferenciar na experiência de atendimento que esse cliente vai ter. Mas aqui a gente vai focar nos diferenciais de serviço, tudo bom? Perfeito. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então vamos falar desse portfólio de serviços agora. Por que, Liz, que esses serviços são serviços que você indica? Então aí os motivos. Eu vou colocar aqui assim, eu sei que eu tô tampando os últimos, mas quando eu chegar nos últimos eu me tiro daqui, tá? Primeiro ponto, esses são serviços mais líquidos. O que é um serviço líquido? Liquidez é facilidade de saída. Então, serviços mais líquidos são aqueles que saem mais fácil. Eu vendo mais fácil. Então, eles têm muito grande saída em um maior número de empresas. Isso faz com que seja muito mais fácil eu vender. Eu vender, por exemplo, uma coisa que todo mundo precisa, água. É muito mais fácil do que eu vender uma coisa super específica, talvez um chá de ervas, sem isso e sem aquilo, específico para pessoas que têm alergias a não sei o quê. Entende que é muito mais fácil eu vender uma água? Por quê? Porque é mais líquido, literalmente. Todo mundo tem a demanda de beber água. Todo mundo sabe que tem a demanda de beber água, todo mundo sente sede. Então, o que eu quero dizer é, esses serviços que eu estou mostrando aqui, eles saem mais fáceis, são mais líquidos, mais fáceis da empresa perceber que precisa e com saídas mais voláteis, tá? Segundo ponto é que eles resolvem demandas mais facilmente enxergadas pela empresa como prioridades. Muitas das vezes existem pontos cegos que as empresas têm, problemas que as empresas têm, mas que elas não conseguem perceber tão facilmente assim. Não tem tantos sintomas latentes assim. Convencer a empresa a implantar um serviço para resolver um problema que ela não está vendo muito bem ainda demanda mais esforço. É impossível? Não. Eu posso ali, né, mostrar, é, oferecer um diagnóstico, mostrar com relatórios que aquele problema existe, argumentar em cima daquilo. E eu vou fazer isso em outros determinados momentos, se necessário. Mas é muito mais difícil eu vender algo para alguém que ainda não enxergou 100% do problema que tem. Agora, é muito mais fácil eu vender para alguém que já enxergou que tem um problema e que já enxergou que esse problema é prioridade. Eu vou passar por cada um dos serviços mostrando isso, mas, por exemplo, um recrutamento e seleção. Toda empresa tem demanda de vagas, toda empresa tem saída e entrada de pessoas de uma maneira muito simples e rápida e acontecendo todos os dias. Então, é muito mais fácil você convencer uma empresa de que ela precisa de alguém para fazer uma vaga para ela, porque ela já sabe que precisa contratar alguém, do que uma coisa mais complexa. Além disso, é muito mais facilmente enxergado os problemas de rotatividade, por exemplo, do que outros problemas mais profundos. Então, esse é um exemplo, tá? Além disso, mais rápidos de serem aplicados e o resultado aparece mais rápido também. E isso faz com que o seu cliente ele tenha um retorno, né? Como diz, uma percepção muito rápida do resultado. E isso faz com que, então, ele fique tranquilo, ele queira mais. Porque se a gente começa a fazer um serviço que daí ele só vai ver o resultado daqui 2, 3 meses, isso começa a trazer uma certa angústia. Ele não vai tomar mais nenhuma decisão de fechar mais nada com você até ele começar a ver um resultado. Então, nesses serviços, os resultados são rápidos. Isso é muito bom para que você continue vendendo outras coisas para esse mesmo cliente. Mais acessíveis para a empresa, custo-benefício, acessível financeiramente mesmo. Como são serviços mais rápidos de serem aplicados, demandam menos horas suas como profissional de recursos humanos, como consultor. E também são mais, enfim, mais simples, digamos assim, claramente vão ser também os serviços mais acessíveis, mais baratos, né? E isso faz com que a empresa tenha que pensar menos para poder investir e acabar te dando essa chance de entrar, né? Porta de entrada, que é o próximo item, inclusive. Porta de entrada para conhecerem seu trabalho.
conversam a mesma língua, dá para vender vários para a mesma empresa. Então, são serviços que você consegue vender vários deles para uma mesma empresa. Isso é ótimo, porque faz com que você tenha, às vezes, um faturamento grande com um único cliente, ok? Revendendo várias vezes para a mesma pessoa. Podem ser feitos exclusivamente online. Todos esses que eu vou mostrar, eles podem ser aplicados 100% online. E isso é ótimo, porque te abre um leque de possibilidades de possíveis clientes. Você não precisa ficar preso somente à sua região ou à sua cidade, né? Você pode expandir isso para regiões próximas ou para regiões distantes, ok? E por último, mas não menos importante, são mais fáceis de aprender do zero e aplicar com qualidade. Você que ainda é inseguro, porque você está começando agora ou não tem tanta experiência, esses são serviços perfeitos para você começar, porque eles são mais simples de serem entendidos, mais rápidos de serem aprendidos e envolvem menos risco na execução. Algum errinho que você cometa naquela execução é muito pequeno o risco para o seu cliente e você consegue consertar muito rapidamente. Então, são ótimos para que você comece e ganhe experiência. Muito diferentemente de um serviço complexo, que para você começar por ele, com certeza vai te dar muito mais insegurança, vai ser muito mais difícil. Você vai precisar de muito mais estudo e até talvez de um acompanhamento, de uma parceria para conseguir fazer aquilo acontecer se você estiver muito inseguro. Agora, esses que eu vou mostrar para você, não. Você pode começar de uma forma muito segura, seguindo um passo a passo, mais rápidos de serem aprendidos e executados, tudo bom? Quais são esses serviços, então? São esses daqui, ó. São 6 serviços. Descrição de cargos, descrever os cargos da empresa. Identidade organizacional é o segundo serviço. Que seria a identidade organizacional? Criação de missão, visão, valores, essa parte da cultura, da identidade organizacional. Recrutamento e seleção. Avaliação de perfil, que seria a aplicação ali de um teste de avaliação de perfil, que eu sempre indico para os meus alunos, e não só indico, né, como ensino. A aplicação do DISC. E aí, em cima disso, você cria um relatório. Isso aqui normalmente tem muita demanda de, vamos aplicar nos líderes para ver quais são, então, os perfis dos líderes, e aí eu já te entrego um relatório com os pontos a desenvolver deles e os pontos fortes de cada um. Toda empresa quer conhecer melhor seus líderes. Vamos aplicar uma avaliação de perfil na tal equipe que você está vendo que está dando um probleminha, para a gente ver se o probleminha está sendo que os perfis não estão combinando tão bem. Estou dando um exemplo, tá? Nem sempre você vai precisar vender uma avaliação de perfil para aplicar na empresa inteira. Às vezes vai ser em uma pessoa, em um cargo ou em um nível, tudo bom? Diagnóstico organizacional. Esse aqui ele é excelente porque ele é uma super abertura para você depois oferecer outros serviços. A gente vai falar sobre, inclusive, uma aluna que entendeu essa técnica e funcionou muito bem para ela. Ela sempre oferecia o diagnóstico organizacional primeiro para o cliente. E ela tinha uma técnica que, se o cliente não fechasse com ela o diagnóstico organizacional, ela oferecia gratuito, porque você tem essa opção de oferecer um primeiro serviço de degustação gratuito. Tem técnica para isso, tá, minha gente? Não vai sair fazendo isso de qualquer jeito, porque tem técnica para isso, para que o seu cliente não entenda que você está desesperado, ou que você está matando cachorro a grito, ou que você está oferecendo as coisas de graça e que isso perde o valor para ele. Não, tem que ter estratégia por trás de como você comunica e oferece esse serviço gratuito. Porém, ela às vezes faz isso, e aí daí, do diagnóstico, do resultado do diagnóstico, ela mostra para o cliente problemas que a empresa tem que ele não estava percebendo e então ela engatilha outros serviços. E eu vou mostrar para vocês já já como que funciona o diagnóstico organizacional. Treinamento é o nosso último serviço aí, então, desse portfólio que te leva mais rápido à consultoria de faturamento de 5 a 10 mil reais por mês. 6 serviços é mais do que suficiente, é um portfólio gordinho, é um portfólio diverso, é um portfólio ótimo, tá? Perfeito.
Vamos então começar pelos diferenciais de serviços, né? Vamos falar sobre os serviços em si, quais são os diferenciais que eu sugiro que você tenha em cada um deles. Por que que você não vai fazer uma descrição de cargos igual a de todos os outros consultores, uma avaliação de perfil igual a de todos os outros consultores, um recrutamento, um treinamento, um diagnóstico igual aos dos outros consultores? Você vai entender aqui o que que você pode fazer de diferente, que é só seu, e não só seu, como atual, gera resultado e é de metodologias comprovadas mundiais, ok? Bom, vamos começar então pela descrição de cargos. O que que é uma descrição de cargos contextualizando vocês? Bom, o cargo é um conjunto de funções formados ali por tarefas que ocupam uma posição em um organograma, em uma hierarquia. Então, descrever esses cargos é justamente o processo de detalhar o que cada um dos cargos faz dentro da empresa. O que eles fazem, como eles fazem, para que eles fazem, quando eles fazem e como que está estruturada, então, a hierarquia, a organização, inclusive de nomenclaturas desses cargos. É organizar a casa, né, minha gente? Organizar essa bagunça que normalmente todas as empresas têm, ou quase todas, que não têm descrição de cargos ainda. Então, se a empresa não tem descrição de cargos ainda, as chances são de que ela tenha problemas relacionados a essa desorganização, que é ela normalmente está dependendo de pessoas que hoje executam o trabalho de um determinado jeito e a empresa não faz ideia de como aquela pessoa executa e que se amanhã essa pessoa pedir demissão, a empresa tá lascada, porque não tem ideia do que como que essa pessoa executa nada, porque não existe isso formalizado, tá na mão das pessoas. Normalmente as empresas que não têm descrição de cargos, ela tem colaboradores executando atividades que não deveriam estar sendo executadas naquele cargo, ou seja, está perdendo tempo, diminuindo produtividade. Ela vai ter colaboradores que não estão executando atividades que são importantes para a empresa naquele cargo, ou seja, dá prejuízos nos resultados para a empresa. Ela vai ter colaboradores executando atividades de maneira errada, pelo desalinhamento com a estratégia organizacional. E também vai ter ali colaboradores executando atividades que não correspondem ao seu nível, ou seja, gerentes executando atividades muito operacionais que deviam estar sendo executadas por um cargo abaixo, pessoas que estão num cargo mais operacional ou iniciante, fazendo atividades extremamente estratégicas e de riscos altíssimos para a empresa, que gera ali um grande risco para a empresa operacional, porque essa pessoa ainda não está preparada para esse tipo de atividades. Então, olha só como nomes de cargos iguais, executando coisas diferentes, nomes errados, que não tem nada a ver com o que a pessoa executa. Você vai se deparar com esse tipo de coisa. E a descrição de cargos organiza tudo isso, tá? Então, é incrível, por si só já gera um resultado incrível para a empresa. E um grande diferencial aqui é, além de você simplesmente entregar a descrição do cargo, que é ali um documento com o nome do cargo, as atividades do cargo, o que aquela pessoa executa, além de você entregar só isso, que é o básico de uma descrição de cargos, você também vai oferecer um diferencial para o seu cliente. O cliente que fechar o serviço de descrição de cargos com você, ele não só vai ter acesso a todos os formulários prontos de a descrição do cargo de todos os cargos da empresa dele, como também ele vai ter nesse mesmo formulário o mapeamento das competências técnicas e das competências comportamentais do cargo. Você vai, em cima das atividades daquela descrição de cargo, mapear quais são as competências técnicas e comportamentais daquele cargo e entregar isso a mais para o seu cliente. Por quê? Porque ele vai utilizar depois essas competências técnicas e comportamentais em vários outros momentos que sejam necessários para ele, em um recrutamento, em um, sabe, em um treinamento, em vários outros processos, em uma avaliação, tá? Então, olha só como isso é incrível. Então, qual que vai ser o seu diferencial aqui? A gestão por competências. A metodologia da gestão por competências, porque isso aqui nada mais é do que a utilização do método da gestão por competências, que é uma metodologia mais atual do mercado, comprovadamente testada e estratégica, mundialmente reconhecida, e você vai estar, então, dando esse grande diferencial para o seu cliente. Isso aqui, minha gente, é assim, né? Vamos combinar.
é, o ouro creme de la creme, né? O cliente vai viciar de fato nisso aqui que você está entregando. E aqui, quais são as etapas, então, desses serviços? Desse serviço específico. Então, o alinhamento com os líderes e o treinamento desses líderes, de como que eles vão te ajudar no processo de descrição de cargos, porque eles vão precisar te ajudar. Você depois vai corrigir e aprovar essas atividades que vão chegar para você, corrigir no sentido de como elas têm que estar escritas, quais são as informações que precisam estar ali, que estão faltando. Você vai mapear as competências comportamentais e as competências técnicas e vai criar o formulário ali bonitinho de descrição de cargos e dar um treinamento final para esses líderes de como que eles alinham então com as suas equipes esse novo formato, digamos ali, das atividades de cada um. O que vai ficar de fato, né? As mudanças que ocorreram ali em cada cargo. Eu deixei marcado de marronzinho as atividades que com certeza você pode aplicar online, porque são as atividades que dependem somente de você, você com você mesma e o seu computador e o seu conhecimento, mais nada e mais ninguém. Então esses você vai executar da sua casa, do seu conforto, do seu escritório, de onde você quiser, tá? Inclusive você nem precisa estar na mesma cidade que o seu cliente para executar essas que estão em marronzinho. Essas que estão em pretinho, fica facultativo para você. Se você quer executar presencialmente no seu cliente, se você quer ir até o seu cliente para executar, ou se você quer fazer online, porque elas também podem ser aplicadas online, né? Hoje em dia, com a ajuda da internet, você se reúne com os líderes ali num Zoom, no Google Meetings, enfim, várias outras ferramentas que você consegue alinhar, treinar tranquilamente. Tudo bom? Então fica, os pretinhos fica a seu critério se você quer fazer no cliente ou em casa, e os outros com certeza você vai executar sozinho, com você mesmo, aonde você quiser. Tudo bom? E olha aqui que lindo! O formulário de descrição de cargo que você vai oferecer para o seu cliente. Vai ter ali a missão do cargo, vão ter as atividades do cargo, vão ter as competências técnicas divididas em conhecimentos e habilidades, as competências comportamentais divididas por grupos de competências similares, definidos os graus dessas competências, a intensidade dessas competências. Isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, pode parecer grego agora, mas tudo é a metodologia da gestão por competências, que se você for de fato aplicar isso aqui, você vai aprender a executar. E as descrições do. Ai, gente, eu não enxergo, eu sou cega, mas pelo que eu sei desse formulário, tem aí também as competências organizacionais, que são a parte que você mapeia da cultura da empresa. Essa parte aqui você pode ou não entregar, dependendo do que você deseja dar ou não de experiência para o seu cliente. Você vira o que completo? Você acha mesmo que seu cliente recebendo um formulário desse para cada cargo que ele tem da empresa, com os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, ou seja, com as competências técnicas, comportamentais e organizacionais, daquele jeito, tão esmiuçado e bem feito, você acha mesmo que ele vai valorizar ou não o seu trabalho? Que ele vai ver diferença no que você está fazendo ou não do que outros estão fazendo? Perfeito. Próximo. Cadê? Aí. Identidade organizacional. A gente vai agora para a parte de missão, visão e valores. Então, olha só. A cultura organizacional é nada mais é do que as normas, as regras informais que existem ali na empresa, não escritas necessariamente. O fato de não ter isso por escrito não significa que não exista uma cultura. A cultura ela existe independentemente de estar formalizado ou não. No fundo, é a cultura que define a missão, que provoca o nascimento da visão, dos objetivos, dos valores, né? Então, esse processo de ter isso formalizado é muito importante para a empresa. Uma empresa que não possui isso formalizado, normalmente ela tem esse tipo de problema aqui, ó. Ela vai ter enfraquecimento da cultura, porque se nem ela sabe formalizadamente quais são as coisas que envolvem a missão, visão e valores dela, como que os colaboradores vão saber? Então fica uma coisa que eu não estou, de fato,
propagando, não estou reforçando a importância daquilo, então eu enfraqueço a minha cultura. As empresas que não têm isso aqui definido, normalmente, sentem uma falta de envolvimento dos colaboradores no planejamento estratégico da empresa, nas suas metas, porque eles não estão envolvidos mesmo, eles não se identificaram com essa empresa direito, eles não sabem, né, a alma dessa empresa de uma maneira geral, o propósito dela. Isso não engaja, isso não gera relacionamento profundo. Além disso, gera um engajamento baixo dos colaboradores com a cultura. Justamente por tudo isso que a gente está falando. E enfraquece o vínculo entre empregado, né, colaborador e empresa. Então é extremamente prejudicial para a empresa não ter isso definido. E aí, quais que são então os diferenciais aqui que eu quero mostrar para você que nós vamos entregar junto com esse serviço? Além de você entregar o mapeamento da missão, que é o propósito da empresa, da visão, que é o objetivo da empresa, para onde ela quer ir no médio prazo, e os valores, que é o que é importante reforçar nesses colaboradores para que eles cheguem na visão, né? Então, se eu tenho um objetivo, esses colaboradores eles vão estar caminhando para esse objetivo que foi alinhado. Porém, eles não podem ferir os valores da empresa nesse processo, nesse caminho. Se existe alguma decisão que está sendo tomada para chegar mais rápido nesse objetivo, mas que fere algum valor, então essa decisão não pode ser tomada. Os valores eles são importantes para reger como que as pessoas elas vão chegar no objetivo da empresa, mantendo o propósito dela. Então tudo está amarrado. Você não vai oferecer somente isso para a empresa, né? De entregar o mapeamento disso. Você vai também entregar o mapeamento das competências organizacionais. De novo, utilizando a metodologia da gestão por competências como seu diferencial. Por quê? Porque você tendo missão, visão e valores, você consegue mapear as competências organizacionais, que são quais os comportamentos esperados de todos os colaboradores de dentro da empresa para que elas fortaleçam a cultura da empresa. Comportamentos que eu vou analisar no meu recrutamento e seleção, que eu vou treinar, que eu vou avaliar na minha avaliação de desempenho, tudo bem? Perfeito. E quais são as etapas, então, desse serviço? Formação do comitê de mapeamento, porque você vai precisar da ajuda da empresa para te dar informações para você mapear a visão, missão e valores, porque, enfim, você está chegando nessa empresa agora, né? Então, você vai formar o comitê de mapeamento, vai levantar as informações empresariais com o questionário ali, com perguntas-chave para te dar essas informações, vai criar a sua sugestão de missão, a sua sugestão de visão e a sua sugestão de valores. Você vai mapear as competências organizacionais, aprovar isso com a empresa e dar então a instrução para a empresa de como que divulga isso para os colaboradores, porque isso tem que ser divulgado para os colaboradores para que de fato resolva todos aqueles problemas que a gente comentou de uma empresa que não tem isso aqui definido, né? Os colaboradores precisam saber, senão nada disso é resolvido. Os de marronzinho, como você bem já sabe, você pode executar e vai executar no conforto de onde você quiser, do jeito que você quiser, porque são atividades que dependem somente de você. As demais em preto, você vai precisar de outras pessoas, e aí você vai escolher se você vai fazer isso de uma forma remota, online, por reunião online, ou se você vai fazer isso presencialmente no seu cliente, ok? E olha só o formulário, então, que você vai entregar. É um relatório, né, de identidade empresarial. Você vai entregar para o seu cliente certinho quais foram as perguntas que você fez, as respostas que o seu cliente deu, de missão, de visão, de valores, os quesitos, né? Quais foram, de fato, as alternativas que você chegou ali e as competências organizacionais mapeadas. Esse relatório completinho você vai entregar para o seu cliente no final de uma forma profissional. Olha como isso aqui também já gera um grande diferencial para o seu cliente, né? Não entrar nem no mérito, já está bem claro. Outro serviço, então, é o recrutamento e seleção, tá? Então, no recrutamento e seleção, você vai ter, então, um movimento de recrutar pessoas. Então, recrutamento, você atrai candidatos e na seleção você escolhe, dentre esses que se candidataram, dentre esses que fazem parte do processo, né? Quais de fato estão mais adequados para aquela vaga em questão.
Então, normalmente, quando a empresa não tem um processo de recrutamento e seleção que funciona bem, que seja profissional, que seja estratégico, que seja assertivo, que é às vezes a maior parte delas não tem, né? Feito isso de uma forma bem intuitiva, feita pelo líder mesmo. O que que isso provoca de problemas? O que que normalmente essas empresas vão ter de problemas? Rotatividade alta, altos custos com essas reposições, prejuízo à cultura interna da empresa. Por quê? Porque se eu estou colocando pessoas erradas para dentro da empresa, eu trago um prejuízo na cultura também. Porque eu não estou avaliando mal, estou avaliando certo para a vaga, quanto mais avaliando cultura. Eu tenho uma diminuição do valor da minha marca empregadora. Por quê? Porque se eu tenho uma grande rotatividade, isso é muito ruim para minha marca empregadora. As pessoas que estão de fora, elas vão olhar, não quero trabalhar nessa empresa não, pelo menos não me atrai trabalhar nessa empresa. Por quê? Porque ninguém fica, essa vaga toda hora tem alguém anunciando, tem alguma coisa errada aí. Será que essa empresa é boa? Então gera essa dúvida para a marca empregadora. Além disso, desalinhamento com a estratégia da empresa. Por quê? Porque se você está contratando errado, não está nem avaliando o básico, imagina avaliando a estratégia. E você perde produtividade e resultado, porque se essas pessoas estão nos cargos errados, perfis errados, executando uma atividade que não tem a ver com o seu perfil técnico e nem comportamental, eu tendo a produzir menos, porque eu não sou a pessoa certa para produzir aquilo, e ainda ter menos resultado, porque eu não sei como executar da melhor forma possível, ok? Então, qual que é o diferencial principal? Opa! Aí. O diferencial, então, que a gente vai colocar aqui no recrutamento e seleção. O diferencial aqui continua sendo a metodologia da gestão por competências, que é a mais atual, que é a mais estratégica, testada e comprovadamente e a mundialmente reconhecida. O que que você vai inserir aqui no seu processo? Além, tá, de tudo que você já ia fazer. Então, você já ia fazer um processo de triagem de currículos bem feito, de entrevista, de checagem de referência, de um parecer bem executado, de aplicação de um teste, de um DISC, isso você já ia fazer. Então, qual é o diferencial que você vai trazer aqui para esse processo? Você vai trazer o processo de entrevista por competências, que é o processo que diminui, assim, drasticamente, testadamente, a subjetividade da sua seleção. Então, você tem um resultado muito maior aqui. Você consegue uma assertividade muito maior nessa contratação. E aí você consegue complementar com o que você avaliou com testes em outros momentos. E isso aqui, gente, traz um diferencial que você precisa aplicar para você escutar o feedback do seu cliente. A chance de você ter reposição de vagas utilizando a seleção por competências é baixíssima, tá? Só em casos, inclusive, que às vezes nem dependem de você, casos alheios, né, à nossa vontade, como, sei lá, a pessoa muda de cidade, a pessoa, sei lá, tem um problema pessoal, mas por falta de assertividade de perfil, isso é muito raro, tá? Por quê? Porque é uma técnica que, testadamente, ela é feita para te dar munição, ou seja, ferramentas objetivas para você conseguir avaliar comportamento no momento da entrevista, tá? E aí, o que que você vai oferecer para o seu cliente antes disso, olha só, por que que isso aqui é um grande diferencial? Porque 9 em cada 10 profissionais que são contratados pelo perfil técnico acabam sendo demitidos pelo comportamento, isso não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa do G1, e a entrevista comportamental por competências, ela dá as ferramentas para que você consiga avaliar comportamento. Muitas das vezes a gente acha que a gente está avaliando comportamento, mas nós não estamos. Além disso, outra pesquisa aqui que mostra que, de fato, esse é um assunto em alta. Em várias revistas de RH, você encontra essa pauta das competências no recrutamento e seleção. O quanto, inclusive, 89% da rotatividade está ligado a essa questão, tá? De acordo com essa pesquisa aí. Então, vamos falar aqui das etapas, ó, alinhamento do perfil da vaga, recrutamento dos candidatos, seleção dos candidatos na triagem, depois você vai fazer uma entrevista por competência, aplicação de testes, que normalmente é o DISC, mas pode ser um enneagrama, uma grafologia, se você é psicólogo, podem ser
testes psicológicos, levantamento de informações profissionais, que são assim ali as referências, e você vai entregar um parecer final para o seu cliente. Um parecer, gente, incrível, tá? Olha só o nível de detalhes desses pareceres. Ó, você tem aí um resumo daquela pessoa, quais foram os testes, resumo da formação dela, depois um resumo das experiências, depois qual foi a referência checada, quais foram os instrumentos aplicados, quais foram as competências avaliadas, o grau requerido e o grau atingido. Ainda tem aqui, ó, todo o resumo tem as competências organizacionais e todos os resumos, o resuminho que você vai fazer do perfil de tudo que você observou na entrevista e nos testes. E a sua conclusão final. Então pensa só você dando isso aqui de cada candidato para o seu cliente. Olha que diferencial incrível. Olha como isso aqui já cria uma outra atmosfera, concordam? Perfeito. Já vamos então para a avaliação de perfil. Na avaliação de perfil, ela é uma ferramenta, então, que nos permite acessar informações mais profundas do perfil daquela pessoa. São ferramentas utilizadas também em processos seletivos, mas que nesse caso a gente vai estar utilizando fora do processo seletivo como uma ferramenta isolada ali para avaliar o perfil e levantar gaps e pontos fortes, ok? Bom, qual é a consequência normalmente da empresa que não tem uma visão do perfil dos seus colaboradores? Falta de clareza dos pontos fortes, falta de clareza dos pontos a desenvolver, dos gaps, né? Então, como que eu vou desenvolver se eu não sei o quê? Estagnação no desenvolvimento dos colaboradores, porque eles mesmos não conhecem o seu próprio perfil, então eles mesmos não sabem o que eles precisam melhorar, e isso estagna o desenvolvimento deles. E além disso, formação de equipes que ficam prejudicadas ali pela falta de conhecimento da compatibilidade de perfis. Às vezes você vai estar vendo equipes que não funcionam bem juntos, ok? Qual que é o grande diferencial aqui, então, que você vai oferecer para o seu cliente? Primeiro, você vai oferecer, além da aplicação do teste, correção e dar ali um resultado para esse seu cliente, você vai oferecer para ele a devolutiva ao avaliado. Então, você não só vai fazer a devolutiva com quem te contratou, o dono da empresa, enfim, mas também com quem você avaliou. Então, aplicar um teste e simplesmente deixar a pessoa sem nenhum resultado no escuro é horrível. Ela fica se sentindo, e aí? Eu fui bem, eu fui mal, o que aconteceu? Então, aqui você vai também aplicar uma devolutiva para esse avaliado. Você vai fazer um levantamento de um plano de desenvolvimento individual em cima dos gaps ali daquele perfil. Você vai fazer um PDI. Você não vai acompanhar esse PDI, mas você vai entregar esse PDI para a empresa. E ainda você pode depois oferecer outro serviço para a empresa, um treinamento, alguma coisa que possa dar continuidade no desenvolvimento daquele colaborador. E claro, você vai garantir que você vai estar aplicando uma ferramenta profissional. Se for, por exemplo, o DISC, como é o que eu ensino para os meus alunos, trazer todo o argumento do DISC, do quanto é uma ferramenta profissional, trazer o como ela é testada, como ela é, enfim, uma ferramenta que gera assertividade, que não é uma ferramenta qualquer, ok? Perfeito. As etapas, então, de aplicação. Aplicação do teste, entrevista, porque tem que ter uma entrevistazinha ali para você constatar se o teste ele não foi, ela não teve um falso resultado, né? Não foi manipulado ali. Então você tem que constatar essas informações, a entrevista serve para isso. Parecer, você vai fazer ali um relatório, literalmente, daquele candidato, ou daquele candidato não, no caso daquele avaliado. Você vai dar a devolutiva, vai criar o PDI e vai entregar isso para a empresa em um formato bem assim de relatório mesmo, tá? Perfeito. Próximo serviço, diagnóstico organizacional. Então, no diagnóstico organizacional, qual que é a intenção aqui? É a gente pesquisar e mapear qual é a percepção interna dos colaboradores. Então, a gente vai aplicar uma ferramenta de pesquisa nos colaboradores internos para que a gente tenha acesso à informação da própria empresa de quais podem ser os possíveis problemas que aquela empresa enfrenta na opinião dos próprios colaboradores. Então, deixa de ser um achômetro e passa a ser, de fato, um resultado
trago comprovadamente fatos ali, né? Então, permite à empresa entender quais são os maiores gaps que precisam ser trabalhados ali dentro. E muitas vezes essas lacunas, elas não são identificadas até elas se tornarem muito grandes, né? Ou seja, é igual a gente fazer um check-up. Se a gente não está constantemente fazendo um check-up médico, pode ser que a gente perceba um problema de saúde quando aquilo já está muito grave, quando aquilo passa a ser dar um sintoma. Se eu já estou sentindo um sintoma, pode ser que já seja tarde demais, ou que já vai ficar muito mais difícil para eu resolver aquele problema. Mesma coisa dentro da empresa. O fato de não existir, talvez, um sintoma, um problema muito latente ali gritando que tem um problema, não significa que o problema não existe. E se a gente não identifica com antecedência, é muito mais difícil resolver. Então, isso tem que ficar claro para a empresa. E economiza tempo e recursos da empresa, porque se ela sabe o que está acontecendo de fato e quais são os reais problemas, ela consegue focar a energia e os recursos que ela tem direto no que precisa ser feito. Isso economiza ali um tempo primordial. Quais são as consequências que normalmente existem dentro de uma empresa que não faz diagnóstico organizacional, que não tem essa clareza? A empresa pode ficar ali, focar a energia dela nas ações erradas, ela pode ter uma falta de autoconhecimento mesmo, de não saber o que está acontecendo, justamente porque não tem acesso a dados reais. Uma falta de clareza sobre os fatores que interferem nos resultados da empresa, tomada de decisão às cegas, tomando decisão ali relacionada às pessoas ou a qualquer outra questão, às cegas, porque não tem essas informações em mãos. E ainda, acesso a informações que sejam falhas ou incompletas. Então, se eu não tenho essas informações vindas direto dos colaboradores, eu tenho um achismo, um achômetro, e essas informações são falhas, são incompletas. Bom, então qual que é o diferencial aqui dentro desse serviço? Primeiro, você vai entregar para o seu cliente não só a ferramenta de a pesquisa, enfim, mas você vai entregar um relatório completo, com as respostas tabuladas, com todo o relatório do que deu abaixo da média, quais são os pontos que precisam ser melhorados, e você também vai entregar um plano de ação. Então você não vai só entregar para eles o que está ruim, ó, empresa. Tá aqui, ó, esses são os pontos ruins, agora te vira com isso? Não. Você vai também entregar um plano de ação. O que que você sugere que são possíveis ações que de fato vão resolver aqueles problemas? E aí a empresa vai resolver se ela vai dar continuidade nessas ações para resolver esses problemas ou não. Mas você entregou a solução, tá? E você vai utilizar uma metodologia super atual e super assertiva de diagnóstico, que é as metodologias Six Boxes, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês nesse sentido? Qual que é a importância desse serviço? Que eu até comentei que uma aluna minha fez isso muito. Aqui, você identificando problemas no diagnóstico, você entrega o plano de ação já sugerindo novos serviços. Então, se teve um problema com a liderança, você já pode sugerir, como no seu plano de ação, que para resolver aquele problema, um treinamento de liderança. Se tem um problema relacionado à estrutura, o que, que seria a estrutura? A organização dos cargos, das pessoas, dos salários. Você pode sugerir, por exemplo, uma descrição de cargos, uma organização disso com o serviço de descrição de cargos. Então, você pode oferecer seus outros serviços para resolver problemas que a empresa tenha. E aí, ela já tendo essa clareza aqui, que ela tem um problema, é muito mais fácil ela fechar com você as soluções. Resolver esses problemas vai se tornar uma prioridade para eles, entende? E isso é uma sacada muito inteligente. Você consegue encavalar aqui vários serviços. Quais são as etapas desse serviço? Definir os fatores de análise e quais são as perguntas que você vai fazer naquele diagnóstico. A parametrização, ou seja, definir como que vai ser as notas ali, digamos assim, que aqueles colaboradores vão responder. Vai ser de 1 a 10, de 0 a 5, vai ser ótimo, excelente e bom, vai ser múltipla escolha, vai ser aberta, tá? Então, existe técnica para isso. Coleta das respostas, então vai aplicar o formulário ali nas pessoas, tabulação e análise, plano de ação, a confecção do relatório, claro, e a apresentação do relatório e do plano de ação para a empresa. O que está em marronzinho
você não precisa de outras pessoas para executar. Você só precisa de você mesmo, de você mesma, e você pode executar da onde você quiser. Os que estão em pretinho, fiquem facultativos, se você quer aplicar no seu cliente ou se você quer fazer isso online, ok? Perfeito. Olha só o relatório, que lindo. Aqui você vai colocar o relatório de diagnóstico organizacional, você vai entregar para o seu cliente. Ó, essas são as 6 caixas, né, da metodologia Six Boxes, as 6 caixas que você vai avaliar. O propósito da empresa, a estrutura da empresa, relacionamento, mecanismo de apoio, liderança. E aí, olha só que legal. Você vai mostrar qual era o resultado esperado, o resultado atingido, se deu abaixo da média, você já vai colocar então o plano de ação aqui, qual é o seu plano de ação sugerido. E se não deu abaixo da média, você vai colocar que nada precisa ser feito. Muito profissional, concordam? Olha como a empresa recebendo um relatório desse, ela fica muito mais propensa, inclusive a fechar novos serviços com você, dentro daquelas ações que você está sugerindo. Próximo e último serviço, treinamento, a gente já está finalizando. Sei que passei um pouquinho já do tempo, mas já estamos finalizando. Bom, treinamento é um processo educacional, né, que você aplica de uma maneira sistemática e organizada para que indivíduos desenvolvam ou aprendam algum conhecimento, alguma habilidade, alguma atitude que sejam importantes para aquela função, né, definida previamente. Então, o que que é importante a gente pensar aqui? Que uma empresa que não treina os seus colaboradores, ela com certeza sofre de uma falta de desenvolvimento de pessoas, pessoas pouco desenvolvidas ali, com desempenho, né, não tão bacanas, porque elas não são treinadas. Dificuldade de mudança de comportamento. As pessoas tendem a ficar sempre nos mesmos comportamentos, mantendo ali do mesmo jeito ou cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque existe uma dificuldade mesmo de mudar comportamento, principalmente se não existe um treinamento por trás. Falta de clareza sobre os pontos que precisam ser treinados. A empresa que não aplica treinamento, muito provavelmente, ela nem faz um diagnóstico de levantamento de necessidade de treinamento, então ela nem sabe o que precisa ser treinado. Então, qual que é o diferencial que você vai oferecer para o seu cliente? Ao invés de simplesmente fazer um treinamento, você vai focar em mudança de comportamento, então você vai fazer também treinamentos de competências comportamentais, você vai oferecer para o seu cliente um treinamento de competências comportamentais, de mudança de comportamento, e para isso você vai utilizar a metodologia da gestão por competências. Você vai também fazer uma avaliação do treinamento. Não adianta você treinar e depois não mostrar para o seu cliente que aquele treinamento deu resultado. Então, você vai fazer um acompanhamento pós-treinamento também. Vai aplicar as avaliações de treinamento em 4 níveis, que é utilizando uma metodologia já existente do Kirkpatrick, tá? Então, 4 níveis. E você vai aplicar essas avaliações e vai oferecer um relatório para o seu cliente no pós-treinamento de quais foram os resultados, então, que aquele treinamento deu de mudança de comportamento ou de mudança de aplicabilidade de alguma técnica. Tudo bem? Então, etapas do serviço. Você vai levantar a necessidade de treinamento. Você que vai fazer isso para o seu cliente, utilizando a metodologia da gestão por competências, que existe uma forma certa de se fazer isso. Estabelecimento de objetivos de treinamento e de indicadores. Você vai, então, elaborar o treinamento, definir quais são as métricas que você vai depois medir para saber se o treinamento funcionou, aplicar o treinamento em si e depois avaliar o treinamento. Os que estão em marronzinho, você só depende de você mesmo e de você mesma, então você pode aplicar de onde você quiser, com a sua própria companhia. E os que estão em pretinho, você pode escolher se você vai aplicar isso presencialmente no seu cliente ou de uma forma online, ok? Olha só que lindo, por exemplo, a planilha que você pode apresentar para o seu cliente ao final, que você vai apresentar para o seu cliente ao final, com o resultado do treinamento. Essa planilha é de um indicador que se chama retorno de investimento de treinamento, né? O ROI do treinamento. Aqui você calcula, então, em cima das avaliações que você aplicou, qual que foi o resultado que o seu treinamento deu. E você consegue, então, ao final ainda
apresentar isso para o seu cliente. Olha o quanto isso é profissional, não é eu só chegar lá e dar um treinamento. Inclusive, o meu cliente, ele vai ver o valor de tudo isso e vai querer outros treinamentos depois, porque ele não vai ver aquilo como um gasto, ele vai ver aquilo como um investimento, porque você tá mostrando para ele o retorno que aquilo tá dando para ele. E aí, gostaram? Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente.